Voltando, pessoal, para nossa última apresentação, nossos agradecimentos e desculpas por ter fugido um pouco do horário, né, mas é necessário. Você viu, né, Adriana, a quantidade de assuntos da mobilização que deu no dia de hoje. Bom, sim, teremos... Muito obrigado pelo convite, está sensacional o evento, assim, sempre aprendendo, né, com os colegas, e é bom que eu brinco aqui com a equipe que é as cócegas dos neurônios, né, a gente começa a refletir e ver oportunidades. É verdade, é verdade. Bom, gostaríamos aqui de contar com a palestra de encerramento do nosso ciclo de atividades do primeiro workshop de microvestígios, a palestra cujo título é Aplicação de filamentos e fibras para a perícia criminal. Temos convidado o doutor Adriano Passos, do Senai CETICET do Rio de Janeiro. Bom, doutor Adriano apresenta doutorado e mestrado em Ciência e Tecnologia dos Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IMA na UFRJ, especialista em Ciências Ambientais pela Fundação Técnico-Educacional de Duque de Caxias, bacharel e licenciado em Química com modalidade tecnológica pela Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio, técnico em Química, formado pelo Senai CETICET, também aqui no Rio de Janeiro. Como experiência profissional, trabalhou por 21 anos na multinacional Clariant e possui experiência na área de síntese de corantes sulfurosos, com ênfase em aplicação nas áreas têxtil, couro e papel. Atualmente se encontra como coordenador da plataforma de inovação em fibras do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, pelo Senai CETICET. É professora adjunto da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, membro do Comitê Química Têxtil e Impressão Digital, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a BTI. Adriano, mais uma vez, nossa muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito importante ter sua participação enquanto pesquisador nessa área de fibras, que também é tão necessário, né, que amplie o nosso leque aí do pensar também em microvestígios, viu? Boa apresentação, o horário é seu. Obrigada. Ok. Só ver se vai carregar para vocês. A apresentação está aparecendo para vocês? Sim, muito bem. Eu, primeiramente, quero agradecer a Samara, né, a você, a Pauliane, a comissão organizadora desse grande evento. É uma satisfação muito grande eu estar aqui trazendo alguns insights do que a gente vem fazendo aqui e ver como pode ser também ser complementar. Ok? Bem, falando um pouquinho, né? Deixa eu passar aqui. Tá. Falando uma agenda rapidinho, né? Eu vou trazer aqui a parte institucional, plataforma de inovação, fibras e filamentos, uma parte de antifalsificação. O Senai CETICET é uma unidade que tem mais de 70 anos de existência. Ela estava situada na parte da Zona Norte, próxima da comunidade do Rato Molhado, uma questão de portfólio, crescimento. Hoje nós temos uma parte de inovação, que está situada aqui no Parque Tecnológico da UFRJ, e temos a parte voltada à educação, que é o core principal, que muita gente conhece, o Senai, bem como também serviços metrológicos. E como que a gente trabalha, como a gente, né? Na verdade, a gente faz uma integração governo, agências de fomento, universidades, né, ICTs, ecossistema com startups e indústria. Ou seja, a gente faz esse link, né, em cima de inovações, de oportunidades de parceria. Você falou bastante nessa parte de parceria e a gente trabalha em termos de TRL, né, que é uma parte de maturidade de inovação, onde nós temos a parte da pesquisa básica, que é utilizada, e média, e também avançada, que é utilizada nas academias, onde ela trabalha no TRL 1 e 2. Existem também as startups, as leis,
e muitas das vezes passam por essa parte do Vale da Morte e tudo mais. O Instituto Senai de Inovação, ele vem, na verdade, fazendo esse link para facilitar, estruturar e caracterizar de forma que você vá até o TRL6 e também faz o link com a indústria, ou seja, o que a indústria precisa, quais são os desafios. Não precisa inventar roda, muitas vezes eu consigo fazer o link do que tem na universidade, aumentando a escalabilidade, aprofundando o desenvolvimento, bem como também fazendo ouvindo o que é a necessidade da empresa e o que a gente tem de novo para poder levar. Tá? Então, a gente faz essa ponte, essa complementaridade, temos acordo de cooperação com a FRJ, Unesp, USP, Universidade de Santa Catarina, temos parceria com universidades internacionais também. Então, o nosso público é bem transversal. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Senai de Inovação, nós temos, na verdade, são 26 institutos distribuídos pelo Brasil, cada um com sua expertise, tá? E qual é o core do Instituto de Inovação? Ele precisa ser autossustentável no espaço de 8 anos. Tá? Nós temos aqui, nós vamos fazer o nosso instituto, ele está situado no Rio de Janeiro, como eu falei, e somos uma unidade credenciada à ANP, bem como também uma unidade Embrapi. Então, muitas das vezes, quando chega desafios aqui, ou oportunidades de inovação, o que ocorre? Vou fazer, por exemplo, um texto vestível, tá, para ser utilizado na parte médica. Eu tenho a minha competência em fibras aqui, a equipe, e muitas das vezes eu faço parceria com outros senais de microeletrônica, com senais de engenharia de polímeros, e a gente estrutura uma solução. Olá. Desculpa a intervenção, mas aqui a gente recebeu alguns comentários aqui no chat de que o seu retorno em áudio está dando eco. Não sei se é o seu fone ou a proximidade, vê se tenta, por favor. Melhorou? 100%, melhorou. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado pelo feedback. Então, muitas das vezes, nós precisamos fazer... é notório que, em função dos desafios que nós temos, é difícil você ter todas as competências dentro de casa. Então, a gente faz essa parceria, além da rede Senai, também com as universidades e as... Então, falando um pouquinho, né, nós temos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Instituto Senai de Inovação e Universidade de Fibras, nós temos a parte do setor de biotecnologia, síntese química, engenharia de produtos, fibras e uma área de inteligência competitiva, onde ela, na verdade, a gente começa a verificar, poxa, tem uma matéria-prima alternativa, tem um químico, com a sazonalidade, é feita uma busca de patente, é feita uma estruturação para que a empresa possa ter segurança e estar desenvolvendo a pesquisa. Muitas das vezes, norteando, muitas das vezes, você tem uma determinada matéria-prima que está sendo aplicada em um determinado segmento, e ela é uma matéria-prima que pode ter uma capacidade de ser aplicada em outro nicho de mercado, por exemplo. Aí a gente trabalha tanto da parte têxtil, óleo e gás, cosmético, papel, celulose, alimentos, agroindústria e outros projetos. Nós somos um instituto relativo, nós somos novos, nós temos 6 anos, temos 189 projetos, 103 clientes e temos 148 projetos em clientes. Então, falando um pouquinho da nossa parte, da nossa infraestrutura na parte de biotecnologia, temos a parte de biologia molecular, fisiologia, a parte de automação, sequenciadores como o FactBio e o Thermo Fisher. Temos fermentadores que vão de uma escala de 2 mililitros a 100 litros, onde você consegue, na verdade, ver as condições de processamento e a melhor utilização. E sintetizador de DNA. A parte de síntese e análises químicas, nós temos laboratórios, tá, onde são a faixa de 250 equipamentos, onde você consegue, na verdade, monitorar reações, parte de cromatografia, análises térmicas, sólidos, fenômenos de superfície. Então, em cima disso, o que acontece? Falando um pouquinho, né, o Instituto nasceu dentro da Abiquim, onde necessitou-se de criar um instituto de biosintéticos, onde
nós tivemos um trabalho, né, vamos dizer assim, de fazer um monitoramento do que se tinha de equipamento a nível mundial, o que se tinha a nível Brasil, para que forma você pudesse chegar a investir. Na época foram investidos 70 milhões de reais, muitos equipamentos não tinham aqui no Brasil, nós tivemos a felicidade de ter o dólar num valor baixo, e com isso nós conseguimos estruturar esse instituto. Esse instituto, na verdade, começou com 4 pessoas, e hoje nós temos temos 97 a 105 pesquisadores nesses segmentos aí. A plataforma ao qual eu coordeno, né, modificação de superfícies, textos não funcionalizados, novas fibras celulosas, fibras de alta performance, smart textiles e nanocompósitos poliméricos. Ou seja, a nosso diferencial aqui é que nós conseguimos ter uma infraestrutura onde eu consigo fazer, com pequenas quantidades, produzir fios, fibras, fibrilas e transformar esse material para determinados segmentos. Área médica, área de construção civil, área de defesa, você consegue prototipar. Para vocês terem uma ideia, numa indústria, um equipamento que para você produzir, por exemplo, um determinado cone de algodão, você precisa de ter aproximadamente 300 quilos. Aqui, eu, com 25 gramas de material, eu consigo materializar o meu protótipo. Então, aqui é uma imagem aqui do nosso processo de produção de filamentos, tá? Onde essa produção de filamentos eu começo a ter determinados tipos de morfologias, onde essas morfologias eu consigo não só produzir esses filamentos, bem como também levar ele para uma parte bem interessante, que é a produção de materiais e filamentos que possam ter, na verdade, materiais como materiais fotocrômicos, materiais de peso elétricos, pesos resistivos, mudança de fase, memória de forma, materiais osséticos, que são utilizados na parte balística, materiais termocrômicos, grafeno e antichamas. E esses efeitos nós conseguimos a partir do momento que nós adicionamos, nós aditivamos, nós formulamos, nós processamos com esses métodos materiais que estão apresentados aqui para vocês. E aí, muitas das vezes, essas fibras bicomponentes, essas fibras outras, são dispositivos que são utilizados para a parte médica, isolamento térmico, a parte fibras ópticas, moda, textos luminosos, o wearable, né? A parte de fibras de núcleo líquido para amortecimento de impacto retardante a chão. Então, já existe já materiais que você utiliza como fosse um casaco, e a pessoa está dirigindo, está pilotando a moto, quando cai o líquido que está no interior desse filamento, ele enrijece, então ele protege aquela área de impacto. Fibras ópticas poliméricas com núcleo líquido, efeito luminescente e corante fluorescente. E onde é que estão esses filamentos e fibras, né? Muitas das vezes, quando você fala de filamento e fibra, você remete logo automaticamente para a parte fashion, né? A parte de roupas. Existe essa aplicação, existe esse avanço tecnológico, mas também nós temos a parte do setor automotivo, de transporte, onde você utiliza fibras para redução de peso, redução de consumo de combustível, bem como também melhora de performance. A parte de produtos de higiene, geotês de engenharia civil, a parte doméstica, o uso em EPIs, toda essa parte elétrica, eletrônica, a área médica e até sistema de filtração. Algumas tendências de mercado, né? A partir do momento que a ciência de materiais vão avançando, você vai, na verdade, aplicando essas fibras, esses filamentos, em determinados segmentos. Eu trouxe alguns cases aqui para vocês, por exemplo, a parte do uso de fibra de cânhamo, linho, onde você consegue ter redução de custo e redução na pegada de carbono. Você consegue ter materiais onde você trabalha na parte de arquitetura. Isso tudo eu estou apresentando para vocês no universo macro, que quando você vai fazer, a gente arremete para a parte da perícia, né, você precisa, muitas das vezes, ter essas informações de como foi concebido o produto, como foi formulado, como foi estruturado. Então, cada vez mais, com o avanço tecnológico, aumenta-se as oportunidades, mas também aumenta muito a parte de complexidade.
E falando um pouquinho, né, falando da parte do overview, nós temos as fibras, a fibra têxtil de origem natural, onde você tem a parte animal, que tem a sua região de pelo, secreção, mineral, vegetal, dependendo da região que ele venha, da semente, da folha, do caule, do fruto, ele vai ter um determinado comportamento. E as químicas que vêm avançando bastante, ela tem toda essa parte artificial e sintética. Artificial são as de origem celulósica, que consiste em que você pega essa fibra, essa material celulose, solubiliza ele e depois você reestrutura ele quimicamente como um formato de filamento. Um filamento contínuo, eu consigo cortar ele, crimpar, ou seja, marcar para ter uma fibra curta, para que eu possa estar misturando ou produzindo um único material. E as sintéticas são de origem de policondensação e de poliadição. E muitas das vezes você tem fibras descontínuas, filamentos, frisados, isso tudo vai ter determinadas dimensões e essas dimensões elas vão interferir diretamente na sua aplicação e para o segmento que você quer estar aplicando esse teu material, essa tua matéria-prima. Quando a gente fala em cima de análises, nós temos toda essa parte de comportamento. Temos a parte voltada ao calor, analisando a chama, odores e cinzas. Eu trouxe aqui alguns tipos de fibra que, em função do calor, a chama, fora da chama e os odores das cinzas, ela tem um comportamento que já estão mapeados. Tá? E aí, isso, de uma certa forma, facilita a vida da gente, você acaba tendo padrões de referência que muitas vezes eles se norteiam. Por quê? Se eu tenho acetato e eu faço, por exemplo, uma aplicação de um corante sulfuroso ou um corante reativo, ele pode, dependendo da forma que vai ser aplicado esse corante ou esse acabamento dessa fibra, você vai ter um indicativo, mas vai ser necessário você criar uma marcha analítica, né, uma metodologia, para que você possa fazer a comparação entre essas informações, entender o produto e caracterizá-lo. E é a mesma linha de raciocínio para fibras regeneradas, metálicas, moda acrílica. Então, você consegue observar fenômenos como de retração, queima com fusão, característica dos odores, papel queimado. Adriano, o técnico vai ficar na bancada? Sim, pode ficar. Os laboratórios que têm um pouquinho mais de recursos, já existe já o nariz eletrônico, a língua eletrônica, onde ela consegue te dar com assertividade alguns feedbacks. Então, isso tudo aí, está aqui o link que eu utilizei, vai ser disponibilizado para vocês, e a gente vai estar, como vocês estarem realizando essa consulta. Aí, muitas das vezes, toda essa parte que a gente vem conversando, vem trabalhando na estruturação dessas fibras, existe ali um descritivo, que seria uma carteira de identidade desses materiais. Esses materiais, eles se comportam como se fosse, você tem essa referência de commodities, tá? Que existe uma forma de produzir, uma forma de sintetizar essas matérias-primas. Tá? E, muitas das vezes, o que ocorre? Você pode também estar caracterizando esses materiais de uma forma ótica, no sentido longitudinal e no corte transversal. As fibras naturais, vegetais e animais, elas já têm determinadas características, o número de escamas, por exemplo, como que ele vai estar se comportando, isso tudo facilita bastante. Quando a gente passa para a parte de fibras artificiais e sintéticas, já fica um pouco mais complexo. Por quê? Esses formatos aqui, eles são, na verdade, estruturados, são formatados em função do seu spinnerete, ou seja, aquela fieira que está na saída ali, ou seja, você coloca o polímero, você funde, a partir do momento que você funde esse polímero, ele vai ficar um material viscoelástico, esse material viscoelástico vai passar pela fieira, e eu estou falando aqui para você que isso aqui é uma viscose, que tem esse formato que como se fosse um asterisco, como se fosse um pouco a pipoca, né? Mas, se eu mudar a fieira, essa minha referência ela se transforma. E aí eu preciso ter, na verdade, os ensaios químicos, esses ensaios mecânicos, para que eu possa, de fato, verificar se isso aqui é uma viscose. Você tem aqui, por exemplo, o acrílico, a poliamida, que tem um formato global, mas se a pessoa quiser modificar o formato da fieira, que daqui mais à frente eu vou estar apresentando para vocês, você vai ter
um efeito de resistência mecânica diferenciado, você vai ter também toda uma parte de comportamento, se for para contato, por exemplo, conforto, transpiração, isso tudo, a aerodinâmica, onde vai ser aplicada a região, poxa, essa superfície, ela tem esse formato triangular, triloval, ele pode ser aplicado na área médica. E que região vai ficar isso? Olha, está numa camisa, poxa, ela favorece, não favorece? Eu vou aplicar isso, por exemplo, numa estrutura onde eu vou fazer, por exemplo, um aditivo para estruturar uma ponte. Poxa, pegar um nanotubo de carbono e aditivo, por exemplo, na poliamida de alta intensidade, a parte de performance, eu já modifico já e acaba, na verdade, a parte de visualização, de caracterização ótica, tendo a necessidade de ter uma atenção maior. Tá? E, quando eu falo de caracterização, eu estou passando um takezinho aqui, existe agora uma parte muito de economia circular, de reciclagem mecânica, e nós temos aqui essa imagem do protótipo, onde, por exemplo, eu tenho material de poliéster aqui, e elastano, eu desfibro ele, faço, na verdade, uma manta, dobro ele, e a partir do momento que eu dobro esse material, eu consigo, na verdade, fazer um pavio que vai para um equipamento protótipo e começa a produzir esse fio. E esse fio, uma vez que eu o produzo, eu começo, na verdade, a produzir materiais têxteis como malha. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma reciclagem e eu tenho um material reciclado, onde ele tem um mix de fibras ali, de uma forma íntima, cada vez se torna mais necessário uma atenção não só no fator de cor, mas também o que tem de fibra ali naquele material. E existem novos entrantes no mercado. Por exemplo, nós fizemos um desenvolvimento aqui para utilizar o caule da banana para produzir o fio. Ou seja, nós fizemos um processo aqui de alcoolização, onde isso está se transformando em bolsa, bermuda, uma série de acessórios. A pupunha, por exemplo, também é utilizada, é retirada a pupunha, e o caule da pupunha ali, ele é extraído para fazer fios e placas, placas, e um outro grupo de pesquisa pegou esse líquido que saiu desse caule e fez, por exemplo, aguardente. Tá? Então, a economia circular, os materiais que estão vindo desse nicho, requer uma atenção, porque são novas matérias-primas, apesar de ser processos convencionais, você começa a como caracterizá-los. Né? E, quando você fala de fibras sintéticas, nós temos características como comportamento térmico, temos comportamento em relação a diversos agentes e aplicações. Então, a poliamida, você tem uma faixa de temperatura, e eu consigo, quando verificar o comportamento em relação a diversos agentes, eu consigo verificar ao calor, à luz solar, aos ácidos, aos álcalis, aos solventes orgânicos e ao mofo. Ou seja, cada polímero ele tem uma característica, e essa característica, ela, de uma certa forma, nos facilita quando nós vamos fazer um processo de caracterização, uma perícia voltada com esses dados. Tá? E para que a gente possa estar trabalhando, né, nós temos o microscópio óptico, que a gente consegue fazer aumentos até de 40 vezes. Temos o MEV, varredura eletrônica, onde nós conseguimos fazer aumento até de mais de 100 vezes, dependendo da capacidade do MEV. E temos o de força atômica, onde nós conseguimos captar imagens de 10 micro a 660 nanômetros. Então, aqui são cases que nós fizemos aditivação de grafeno em polipropileno, e nós tivemos diversos efeitos, como, por exemplo, eu consigo verificar quanto que tem de grafeno, se ele está disperso ou não, e em função disso eu tenho propriedades, eu consigo verificar, em função da quantidade de grafeno que eu coloco, blindagem eletromagnética, resistência mecânica, tenho fator antimicrobiano, ação antiviral, você tem uma série de fatores, e isso vai estar associado ao quê? Ao tipo de grafeno que eu vou estar adicionando à minha matriz polimérica, bem como o processamento. Uma vez que eu processe esse filamento, ou esse filamento, e ele tenha esse tipo de comportamento, ele pode
dar determinados resultados ou resultados regulares em função dessa propriedade. Tá? A gente trabalha aqui nessa parte de desenvolvimento, e quando isso vai para a empresa vai fazer esse desenvolvimento, vai lançar isso no mercado, existe uma ficha técnica onde você consegue, na verdade, pegar as informações para que ele possa ter a repetibilidade e a reprodutibilidade na sua linha de produção. Então, aqui, por exemplo, na imagem neve, é a imagem do caule da banana, de uma fibrila, onde ele tem esse aspecto, e a partir do momento que a gente algodoniza, a gente modifica, deixa as fibrilas diminuir o tamanho, fica numa escala nano, e eu consigo produzir materiais têxteis com esse caule que até algum tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, ele estava disposto na natureza e era um resíduo. Tá? E, a partir disso, também, no leve, eu consigo observar, por exemplo, eu tenho uma sarja aqui tratada com um acabamento antimicrobiano referente a água e óleo. Tá? Então, você consegue conferir essas informações utilizando essa técnica. Tá? Muitas das vezes também, dependendo do aditivo que você coloque, você precisa entender, poxa, aquele material ele tem uma resistência, ele dá uma proteção solar. Então, são realizados também ensaios de UPF, onde eu consigo verificar, a partir do momento, o quanto eu aditivo o material, qual é a taxa, né, de UVB, UVA, e com isso eu consigo verificar se ele teve um PF 50 a mais, fator de proteção solar 50 a mais, como está sendo direcionado isso, como está sendo trabalhado. Isso a gente vem trabalhando não só em materiais que oferecem proteções para as pessoas, que nós somos um país que é banhado continentalmente, e também temos toda essa parte estruturada de aditivação. Bem, no caso de força atômica, nós conseguimos identificar até uma quantidade, uma lamela. Se você for parar para verificar o grafeno, é como se fosse um bolo de cartas, e a definição dele, chegar e pegar uma folha daquela e fazer esse tipo de caracterização. Existem também processos de nanofibras, e essas nanofibras são utilizadas como membranas, filtros de ar, determinados processos de regeneração óssea, onde você coloca hidroxapatina e outros materiais, você consegue verificar essa superfície. A parte exploratória do DSC, onde você consegue verificar a transição vítrea, a ATM, a cristalinidade, são fatores que são preponderantes. Toda essa parte de determinação, grupos funcionais presentes em determinados compostos, seleção da área composta da amostra. Então, quando eu faço um movimento aqui de uma fibra anti-chama, ela tem uma propriedade anti-chama bacana, mas eu preciso de um sistema acoplado com ponteira, de forma que eu consiga, na verdade, verificar que quando eu faço essa elevação de temperatura, o meu material ele resiste, mas a fumaça que está saindo ali não é uma fumaça tóxica. Tá? E isso vem crescendo bastante desde o triste evento que ocorreu na Boate Kiss. Toda essa parte do TGA, né, onde você consegue ver a decomposição térmica, você consegue também, de uma forma indireta, determinar a presença de materiais inorgânicos e aditivos nessa amostra. A parte toda de tensão superficial, que é uma parte que é bem interessante. Então, muitas vezes você vai ter um determinado tipo de material que, poxa, você quer, às vezes, colocar um determinado solvente, um determinado para você solubilizar ou poder extrair alguma coisa. Você tem uma dificuldade muito grande. Então, esse equipamento ele acaba sendo um auxiliar aí, verificando o quanto ele é resistência a um determinado líquido, então, um solvente, ou o quanto ele pode ser favorecido em termos de absorção. O ângulo de contato, ele acaba trabalhando em conjunto, né? E temos aqui o LOI, que é um equipamento que é bem interessante, que ele mede o quanto de oxigênio é necessário para que uma fibra ela entre em combustão. Então, em função disso, você consegue determinar esses ensaios, onde você consegue verificar, tendo uma taxa de 0 a 20,5 de oxigênio, materiais combustíveis, e
quando eu tenho um óleo de 28, entre 28 e 100, eles são auto-extinguíveis. Ou seja, o material ele não pega fogo ali, tem uma resistência. Tá? Aqui eu trago um case que ocorreu, no projeto ANEEL, onde nós desenvolvemos um mix de 4 fibras, existe uma patente depositada, onde, além de eu ter essa fibra com propriedade anti-chama, você tem o conforto de uso. As empresas, quando vão fazer um sistema de manutenção, eles usam um uniforme de Tyvek. Esse material, esse uniforme de Tyvek, a pessoa só consegue ficar por um período de 2 horas, até 2 horas, que a pessoa fica exaurida. E nós conseguimos, na verdade, fazer com que esse material têxtil ele tenha repelência a óleo, resista sem lavagens, e o interessante disso tudo, ele tem uma resistência a anti-chama e a fotovoltaica. Esse teste de anti-chama é realizado aqui no Rio de Janeiro, na unidade da Barra, e a parte de arco fotovoltaico é realizada na USP. Tá? Temos também parceria com a parte de antivirais com o time da Fiocruz, onde nós conseguimos desenvolver uma metodologia 18084, laboratório M3, com o vírus do SARS-CoV, onde nós damos soluções, claro, de uma forma responsável, formulamos e desenvolvemos a metodologia PCI 50, onde nós tivemos êxito e vem fazendo uma série de outros desenvolvimentos. Tá? Falando um pouquinho de microplásticos, né, de microvestígios, você tem aí uma parte, né, que você pode ter oriundo, né, de pellets, a parte toda de microesferas, fibras, né, de carpetes, quando você lava a roupa, aquele material está sendo liberado, atritos de pneus, por exemplo, sacolas, resíduos de plásticos, ou seja, existe uma preocupação e existem laboratórios desenvolvendo técnicas para caracterizar esses tipos de materiais, e isso é uma coisa que vem sendo tracionada. Em 2018, teve a criação de um consórcio na Europa, The Microfiber Consortium, TMC, e a ideia é desenvolvimento colaborativo de soluções de práticas para a indústria têxtil, para minimizar a liberação de microfibras, ou seja, um determinado material que tem um impacto, né? E, na verdade, de uma certa forma, isso acaba beneficiando nós que somos da parte de pesquisa, que vai ser tracionado pela indústria processos, métodos para poder atender. E tem, na verdade, esse grupo, Adidas, a PCC, a Alf, Nike, a Rising, e outros grupos, CITEV, em Portugal, são grupos científicos de referência que existe esse movimento, e eu vejo isso como uma forma bem positiva para a gente está se capacitando, aprendendo e fazendo sinergias, não só aqui no Brasil, mas como também com esses times já avançados aí nessas ações. Falando um pouquinho dessa parte de antifalsificação, as empresas elas têm se preocupado em função, a Lenzing, por exemplo, que é uma empresa austríaca, ela produz a celulose regenerada, que é a viscose, tencel, liocel. A viscose ela é produzida de uma forma, vamos dizer, hoje a gente vê como não convencional, onde você pega a matéria, a celulose, solubiliza ela na soda cáustica, depois você coloca ela no disulfeto de carbono, e ao você complexar isso, se libera gás sulfídrico. Então, isso para o meio ambiente é uma coisa muito negativa. Essa empresa desenvolveu uma metodologia onde ela usa um outro solvente alternativo e ela consegue reciclar esse processo de obtenção de obtenção desse solvente. Ele usa o solvente, depois recupera. E o interessante disso tudo, eles colocaram um trace, onde esse trace garante que aquele material vem, na verdade, da linha de produção deles, que é certificado. Então, as empresas cada vez mais estão se preocupando em fazer a divulgação e a fidelização dos seus produtos. Um outro case que eu trago aqui, que é bem interessante, é uma startup brasileira, a R9, onde ela conseguiu
utilizar seria aditivos químicos, um alvejante, ótimo, onde você consegue visualizar isso pelo celular, pelos sensores, e isso aí acaba, na verdade, sendo uma possível solução para, por exemplo, essa parte de pirataria e falsificação. Ou seja, na hora que você consegue estruturar esse código, você coloca uma luz negra, você começa a ver esse código vai remeter e você consegue rastrear o algodão, teve trabalho escravo, saiu de que lote, foi de mão de obra, teve mão de obra escrava, ou a matéria-prima é sustentável, a empresa é credenciada. Isso pode ser uma solução para quem faz essa parte de pirataria, né? Quem pirateia. Então, às vezes, muitas vezes você se depara com materiais textos, onde aquilo ali você olha, às vezes até já tive as situações de conversar com alguns fabricantes e até eles mesmos ficar em dúvida em função, apesar de ter tecnologia, forma de entrelaçar, máquinas de costura específicas para fazer determinados tipos de logomarca, você tem essa situação. Então, isso pode ser uma alternativa. E o que, em termos de fibras sintéticas, tá, existem processos que você pode fazer fibras monocomponentes, bicomponentes e tricomponentes. Onde, imagine que eu estou mostrando para vocês aqui, compartilhando com vocês, um corte transversal de um filamento que é até mais fino que o fio de cabelo. E você consegue ver esse tipo de definição. E quando eu vou para a parte de tricomponente, você tem essas marcas aqui, tá, ao longo longitudinal. Onde você cortar, você vai estar verificando esse comportamento aqui. Já existem empresas que estão, na verdade, na hora que vai fazer o entrelaçamento, colocando 2 tipos de filamentos ao longo do tecido, ao longo da malha, e na hora que você vai fazer o processo de caracterização para verificar se aquele material é dele mesmo e tudo mais, ele pega ali, ele sabe que naquela coluna tal tem aquele filamento, e quando ele leva para o laboratório, fazendo um corte, levando para o microscópio lógico, ele já verifica ali o comportamento, e se facilita bastante. Tá? É um desafio, tá? E eu venho trazendo essa parte do que vem acontecendo aí, alguns cases que são interessantes. Tá? Eu venho aqui deixar um convite, caso vocês queiram visitar aqui a nossa estrutura, vamos conversar, a gente vai receber aqui vocês de portas abertas, é muito bom estar aqui dividindo um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada mesmo por sua contribuição. Algo muito relevante, né? Muito necessário, esse conhecimento de fibras, esse aporte final de saber a preocupação das empresas hoje em colocar marcadores nas fibras, né? Extremamente cuidadoso e muito interessante para nós, do ponto de vista como desse resgate pericial, porque a gente precisa disso, né? Precisa ter esses marcos, essas provas para poder confrontar com o objeto quando questionado. Então, muito interessante mesmo, muito obrigada pelo aceite do convite, pela sua participação, né? Tem uma pergunta que eu trago minha, de como faz, ao mesmo tempo que trouxe ontem para os colegas do Labomico, trago para você, como se dá esse fluxo de recebimento de material frente à postura institucional do Senai CETICT. A exemplo, somos peritos, temos objeto questionado, até porque temos uma delegacia de combate a crime de propriedade material, né, que recebe esses materiais de natureza falsificadas, entre aspas, e nós temos uma demanda. Como é institucionalmente isso para ser apresentado no Senai CETICT, como se dão esse fluxo para a chegada de material e análise? Seja aqui Rio de Janeiro, ou seja outras unidades também que tem a Senai, que a gente sabe que o Senai está espalhado por todo o Brasil.
Assim, Cláudio, eu vejo que a gente pode, o interessante é ter uma relação, eu acho que não só com o Senai Científico, mas com a rede Senai, tá? E que vocês recebem, são vários, né? São vários casos, várias, vamos dizer assim, materiais para serem analisados. Eu penso que podemos fazer eu fazer a ponte aqui com a parte da, da direção e, no caso, conversar com o coordenador que é da área de metrologia, né, porque todos esses ensaios, nós trabalhamos com ensaios que são, como nós temos um laboratório ligado ao Inmetro, ele tem uma metodologia específica, sim, e muitas das vezes a gente aqui do desenvolvimento, a gente adapta essa metodologia em função do que a gente está criando. E depois, quando o produto entra no mercado, isso acaba, na verdade, passando pelos CDs, né, pela BNT, e criando-se, na verdade, mecanismos para que se possa possa ficar oficial, vamos dizer assim, a metodologia. Eu vejo isso aí como uma grande oportunidade, a gente está se complementando, está trabalhando, eu acho bem interessante. A minha parte é muito voltada para a inovação, mas eu já fico aí à disposição para fazer essa ponte com meus pares aqui internamente e desenhar um formato a quatro mãos com vocês para que a gente possa estar se ajudando. Ah, que ótimo, ficamos muito felizes mesmo. E que interessante essa questão do nanofibras, né? Fiquei muito também atenta a isso, de fato isso é algo muito inovador. Bom, seguindo aqui, nós temos mais duas perguntas, da Carolina. Muito bom dia, Adriano. Ela traz uma dúvida e depois ela traz dois questionamentos. É possível diferenciar, através das fibras, uma roupa original da falsificada? Depois ela faz assim, a exemplo, aproveitando o clima de Copa, uma camisa oficial da seleção brasileira, né, chega até a perícia. Como reconhecer e qual é a possibilidade da criação de um banco de dados de fibras para trabalhar com essas possíveis falsificações? Se já existe algo pensado, a gente sabe que lá fora é muito recorrente essa questão dos bancos de falsificações, mas se já existe alguma questão movida pelo Senai para a construção desse banco, né, que seria de muito auxílio para nós, peritos, ao longo de toda a federação. Muito bacana a pergunta, obrigado. Vamos lá. Para você chegar a identificar se ela é original ou não, a gente precisa se basear na parte técnica, né? Eu, por exemplo, na fibra, essa camisa nova agora, eu sei que ela é de poliamida, ela tem um formato triglobal, então, isso tudo você pode, dependendo da situação, você verificar no microscópio óptico, vamos dizer, como sempre o mais simples, né? E à medida que a gente for sendo desafiado, a gente vai avançando aí. E, se tratando de poliamida, aquele quadro que eu trouxe ali de análise, os pré-requisitos para que seja uma poliamida, ela vai nortear a gente, pode nortear a gente. Que muitas das vezes, quando o pessoal trata-se de falsificação, o pessoal trabalha muito com poliéster, tá? Então, aquele poliéster tem um custo muito assim, menor do que da poliamida. Então, isso aí já, de cara, se você chega e se você na ficha técnica está como poliamida, e você está vendo ali que tem poliéster, já, ó, tá na cor, tá bonitinho, mas quando você vai ver ali quimicamente, não é. Então, isso já facilita. Tá? Em relação ao banco, nós temos aqui um banco, tá, que é utilizado pelo pessoal de metrologia, que fica na Barra. Tá? Eu não sei o quanto é robusto esse banco, mas eu acho super interessante aí criar uma rede, né, de informações, porque uma coisa é você ter um banco default, onde você tem as matérias-primas básicas, e um
um banco que ele vai sendo criado em função do que você vai aprendendo do que tem dentro da fibra. Tá? Então, uma coisa é poliéster, tá? Mas se eu coloco óxido de titânio ali dentro para ele ter, se ele está misturado ali no filamento, ele vai ter uma propriedade, né, autolimpante, proteção UPF 50 a mais, mas se ele está na parte externa, ele vai ter um outro comportamento. Então, a partir do momento que você começa a analisar, você começa a ambientar esse banco, isso facilita, né, as análises que você vai estar fazendo adiante. Perfeito, perfeito. E, por fim, temos aqui a pergunta do Magno Augusto, que parabeniza pela palestra, assim como depois você olha no chat, tem dezenas de parabenizações, e pergunta: como é feita a preparação das amostras das fibras para análise no microscópio eletrônico de varredura? Legal. Aqui nós temos um equipamento onde a gente consegue, dependendo do tipo de amostra, nós temos o micrótomo, temos aqui os acessórios que você consegue revestir ela com ouro. No caso no nosso MEV aqui, nós temos também um EDS que facilita também as análises. Então, isso vai depender muito o que você quer ver. Tá? Se, por exemplo, a minha amostra ela tem, por exemplo, microcápsulas, tá? Na parte externa, essa microcápsula, ela vai, na verdade, ela vai ter um efeito, como se for numa camisa, e dá conforto térmico. Então, muitas das vezes você tem determinados uniformes, onde esses uniformes, ele tem a microcápsula que vai dar um conforto de calor. Ou, por exemplo, um avental, uma camisa que é revestida com ciclodextrina. Essa ciclodextrina funciona como se fosse um copo. Ela pega as moléculas grandes, e essas moléculas que estão ali evita que toda hora que o garçom vai dentro da cozinha pegar um prato e voltar, ele vem com cheiro de peixe, vem com cheiro de feijoada. Então, ela faz essa propriedade. Então, a gente precisa, na verdade, entender o que tem ali. E, nesse caso, quando tem microcápsulas, nós realizamos aqui um processo sistematizado, que é a lavagem, dentro de uma norma da ABNT. 50 lavagens, 100 lavagens, e eu vou fazendo uma avaliação visual. E aí, muitas das vezes, o preparo, foi bacana você ter puxado esse assunto, ele é crucial para que eu possa entender o que está acontecendo ali com a minha fibra. Tanto para eu elucidar, bem como para eu alinhar a solução que eu estou querendo levar para o mercado. Perfeito. Adriano, muito obrigada, mais uma vez, pelo aceite do convite, por sua palestra. Eu acho que aqui a gente também tem que deixar, né, como... acho que já trouxe, né? Já conseguiu implementar em você também essa novidade dentro do uso forense, né, que nos é muito necessário, né, não só... A gente veio num convite prévio, quando pensamos no modelo de proposta, algo que vocês já tivessem, mas aí acabou que eu acho que a gente começa a caminhar juntos, né? Vocês também, enquanto Senai, passam a pensar nessa ótica forense que também nos é importante. E a gente pede aí que no futuro possamos ser parceiros também em alinhar melhor isso, viu? Acho que foi um objetivo muito legal aqui, que a gente deixa como promissor, né? No futuro próximo. Acredito que já geram trabalhos e assuntos aí para debater em reuniões internas com a equipe toda do Senai C-Ticket, e nos colocamos à disposição também. Estamos aqui no Rio, né, nós peritos também, em alinhar isso, né, os colegas peritos aqui que colocaram perguntas, a estar fomentando isso também, para que sejamos geradores aí de ideias em conjunto, viu? Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, obrigada.